dia, pessoal! Vamos na sequência das nossas aulas. Hoje já a aula 24 já. Olha como o tempo voa, né, galera? Aula 24, Constituição Federal narrada. www.abcdireitoconstitucional.com.br. Vocês terão todas as legislações, as mais importantes, evidentemente, para concursos públicos e prova da OAB. É a democratização no estudo, no ensino dos concursos públicos e provas da OAB, direcionadas para aqueles amigos que não podem, ou que já pagaram cursinhos, evidentemente, né, que são importantíssimos também. Tá? Esse que vos fala também fez cursinhos na época, né, antes de eu ser advogado, fiz cursinhos preparatórios, a gente recomenda, tem vários excelentes, né, curso do professor Damaso, do professor LFG, curso ênfase, existem cursinhos excelentes. Mas a nossa proposta é diferente, é atingir aqueles amigos que efetivamente encontram assim, dificuldade financeira, falam, puxa vida, eu queria continuar estudando para concursos públicos e não consigo, não tem como. E o direito constitucional, como abrange? Constitucional, administrativo, tributário, né, previdenciário, evidentemente a gente não vai ao fundo do poço, né, mas a gente, na sequência das nossas aulas, a ideia é que a gente dê para vocês aí pelo menos um nível aí básico para vocês terem um gatilho aí e um estímulo para estudar para concursos públicos e provas da OAB, tá? Inteiramente gratuita as nossas aulas aí, ok? Vejam vocês, o que é interessante hoje nós falarmos? Nosso zap jurídico acabou não saindo essa semana, então eu estou me antecipando e trazendo o zap jurídico para vocês agora, tá? Tudo que tiver de atualização de leis, de coisas interessantes para concursos públicos. O que eu destaco aqui, e eu gosto de sempre estar citando a fonte das nossas informações, existem vários sites para concursos públicos também que vocês possam receber, né? Um deles, muito bom, é o JC Concursos, né? A gente está indicando aqui, inclusive, sem ganhar nada, sem nada para isso, né? A gente só está indicando que realmente são sites interessantes e que podem auxiliar a vocês nessa marcha aí para o concurso público, né? Então, vejam só, concurso para BIM não abriu ainda, né? Mas existe um pedido, olha só quantas vagas, 650 vagas, né? 650 vagas, né? Vejam vocês, esse concurso aqui, ele é para oficial da inteligência, né? Oficial técnico de inteligência, agente de inteligência, né? A BIM cuida, seria algo parecido aí, né, nos filmes que a gente vê, daqueles serviços americanos, né, onde se buscam informações sofisticadas. Então a BIM tem questões do terrorismo, né, questões importantes de relevância para a seguridade nacional. A Agência Brasileira de Inteligência tem essa função aí de auxílio, né, direto aí à presidência da República. Então esse concurso público foi encaminhado então ao Ministério do Planejamento, né, e se aguarda aí para que haja. Olha que interessante, nível superior, que se fala que pelo menos nesses sítios aqui, interessante, quase 15.400 reais, né, inicial, e para oficial, 14 mil para oficial técnico em ensino médio já, né, esse para o nível superior. Ensino médio inicia aí com 6.147 reais, segundo os dados do Jornal dos Concursos, né? Interessante. Então vale a pena aí vocês ficarem aí, vamos dizer assim, bem antenados, para assim que sair esses concursos mais legais, assim, a gente vai estar falando também nos nossos zaps jurídicos e durante as nossas aulas também, tá? Então na sequência continuamos aí a Constituição Federal narrada e comentada, professor João Caldeira. Direitos sociais, na sequência terminando, né, artigo 8º, é livre a associação profissional
ou sindical. Vou falar um pouquinho de sindicato hoje, rapidinho, né, por en passant. Observado o seguinte, inciso 1º, a lei não poderá exigir autorização do Estado para a fundação de sindicato, ressalvado o registro no órgão competente, vedadas ao poder público a interferência e a intervenção na organização sindical. Vejam só, importante o artigo 8º. Súmula 677 do Supremo Tribunal Federal, que diz o seguinte: até que lei venha a dispor a respeito, incumbe ao Ministério do Trabalho proceder ao registro das entidades sindicais e zelar pela observância do princípio da unicidade. Tá? Inciso 2º do artigo 8º é o princípio chamado princípio da unicidade sindical. Vejam só, cuidado aí. Tá? É vedada a criação de uma organização sindical, se aplicar essa em concursos públicos, principalmente naqueles do INSS e voltados para provas de direito que caem em direito do trabalho, né? Então vou ler de novo. Inciso 2º, é vedada a criação de mais de uma organização sindical em qualquer grau, representativa de categoria profissional e econômica na mesma base territorial. Então, cuidado. Que será definida pelos trabalhadores ou empregadores interessados, não podendo ser inferior à área de um município. Então, contempla nesse dispositivo constitucional o chamado princípio da unicidade sindical. Julgado aí, súmula 677, né? Já lemos para vocês. Julgado, aqui interessante, um julgado interessante. Uma vez respeitada a unicidade, quanto a certa base e territorial, descabe impor exigências incompatíveis com a liberdade de associação. Tá? RMS 21053, relator ministro Marco Aurélio, data de 2011, esse julgado do Supremo Tribunal Federal. Cuidado com esses julgados aí. Hoje é muito importante que a gente fique antenado com o pensamento, pelo menos das Cortes Superiores, né? O STJ e o Supremo Tribunal Federal. Outro julgado, agora de 2005, a liberdade de associação. Observada relativamente às entidades sindicais, a base territorial mínima é a área de um município. É predicado atributo, característica do Estado Democrático de Direito. É recepção da consolidação das leis do trabalho, CLT, pela Carta de 88. Relator ministro Marco Aurélio, o julgado aqui é de 2005, RMS 24069. O que é o Estado de Direito? Em síntese, tá? Uma explicação bem simples para vocês poderem entender. Estado de Direito é aquela situação em que o Estado, tanto o Estado quanto o administrado, ou seja, administrador e administrado, Estado e, entre aspas, plebe, né, vamos dizer assim, administrados, eles ambos têm que respeitar as leis. Em síntese, uma explicação singela é isso, para que haja a fácil compreensão. Estado de Direito se deve em oposição ao Estado, por exemplo, absolutista, né, do rei Luís XIV, que falava l'état c'est moi, o Estado sou eu. Né? Naquela época era unilateral a coisa. Quem não gostasse, cabeças rolavam cabeças. Né? Hoje melhorou um pouquinho, se busca o chamado Estado Democrático de Direito, porque as competências, as leis obedecem a toda uma processualística onde existe os poderes, que são as funções estatais, conversando entre elas função legislativa, a função executiva e a função de dizer o direito jurisdicional. Tá? Esses três poderes, entre aspas, que são funções estatais, elas estão a conversar entre si, visando um equilíbrio no ordenamento jurídico e propiciando a concretude do chamado Estado Democrático de Direito, em que
Se houver abuso por parte do poder estatal, este responderá. A exemplo aí, nós temos o impeachment, pelo amor de Deus, não entrando aí em caráter para ver se não houve pedalada fiscal, se houve ou não crime de responsabilidade, não é essa a questão aqui das nossas aulas, né? O interessante é, doa quem doer. A entidade estatal, seus representantes, que porventura agirem com abuso de poder, amplo senso, lato senso, tá? Incorrerão, dependendo do caso, em crime comum ou crime de responsabilidade. E toda a consequência jurídica desse fenômeno, vocês encontrarão aí conosco nos estudos subsequentes do direito constitucional. Tá? Tudo isso, quer dizer, a questão do impeachment, aí, tudo está a ser conversado ainda um pouco mais para frente no direito constitucional, que é extremamente abrangente, como vocês podem verificar. Tá? Então, fechando esse parênteses sobre uma palhinha do que se deve entender por Estado democrático de direito. Tá? Vamos lá, inciso 3º do artigo 8º. Ao sindicato cabe a defesa de direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas. Tá? Então é a questão aí do papel importantíssimo, né, dos sindicatos. Súmula 223 do Supremo Tribunal Federal, concedida a isenção de custas ao empregado, por elas não responde o sindicato que o representa em juízo. Tá? Então, isenção de custas, por elas, não vai responder o sindicato que está tutelando o empregado em juízo. Inciso 4º do artigo 8º. A Assembleia Geral fixará a contribuição que, em se tratando de categoria profissional, será descontada em folha para custeio do sistema confederativo da representação sindical respectiva, independentemente da contribuição prevista em lei. Aqui a gente faz os nossos breves comentários só para vocês entenderem que quando fala independentemente da contribuição prevista em lei, toda vez que houver contribuição prevista em lei, cuidado, não é a contribuição confederativa do sindicato, não. É o tributo mesmo, né? Nós temos o tributo, ele necessariamente é uma obrigação ex lege. Ela necessariamente, essa obrigação tributária, ela depende de uma hipótese de incidência, ela depende do fato gerador, e aí deflagrando todas as etapas subsequentes e até vai chegar, por exemplo, numa execução fiscal. Então vejam vocês, a lei aqui do dispositivo sob análise está a falar de dois institutos distintos. Tá? OBS, vejam aqui, contribuição confederativa do sindicato. Vide também artigo 149, parágrafo único, para ficar mais fácil. A contribuição confederativa não é o tributo. O tributo é aquele que fala que vai ser criado por lei. É previsto em assembleia no sistema confederativo, vide também a súmula 666, número cabalístico aí, do Supremo Tribunal Federal. Súmula vinculante 40, cuidado! A contribuição confederativa de que trata o artigo 8, inciso 4 da Constituição Federal, só é exigível aos filiados ao sindicato respectivo. Tá? Súmula vinculante, número 40. Essa contribuição, então, não é aquela tributária que necessita de uma lei específica. O tributo é uma obrigação ex lege. O Supremo Tribunal Federal, estou lendo um julgado agora do Supremo, tem se orientado no sentido de que a contribuição sindical é devida pelos servidores públicos. Agora falando de contribuição sindical e servidores públicos, que é diferente um pouco, né, o tratamento. Vocês sabem que os servidores públicos têm todo um regime jurídico diferenciado e tal, né? Sejam eles federais, estaduais ou municipais. Tá? Aqueles que não tiverem um regime específico, eles serão seletistas. Tá? Aí vai para
por comum. O Supremo Tribunal Federal tem hoje se orientado, então, no sentido de que a contribuição sindical é devida pelos servidores públicos, independentemente da exigência de lei específica regulamentando sua instituição. A RE 807-155, agravo regimental, relator ministro Roberto Barroso, a decisão de finalzinho de 2014. Tá? Observação, a segunda contribuição, que é aquela que nós falávamos, que tem natureza de tributo porque é criada por lei. A primeira, criada por Assembleia, não é a que institui o tributo. Nós já falamos. Súmula 66 do STF, 666. A contribuição confederativa de que trata o artigo 8º, inciso 4º, só é exigível aos filiados ao sindicato respectivo. Contribuições especiais. Vamos dar uma olhada rapidinho, já terminando, as contribuições, que se fala assim, quais são as modalidades de tributo. Mais para frente, quando nós formos falar do sistema tributário nacional, constitucional, evidentemente, no âmbito constitucional, a gente vai verificar com vocês, no artigo, entre vários artigos, 144, 3, 149, nós vamos falar um pouquinho de contribuições. Os tributos, tributo é gênero, tá? Na Constituição, nós temos impostos, taxas e contribuições de melhoria. Vou voltar. Na Constituição, são 3 espécies: impostos, taxas e contribuições de melhoria. Tá? Para parte da doutrina, as contribuições seriam espécies também. Tá? Por exemplo, o professor Carrasa, tá, dizia que são impostos, taxas e contribuições de melhoria. E as contribuições, outras, né, que têm o cunho tributário, elas se encaixariam numa dessas, ou seriam impostos ou taxas ou contribuições de melhoria. Né? E para outra parte da doutrina, as contribuições sindicais fazem parte de uma espécie do gênero tributo. Vamos dar uma olhada rapidinho nessas contribuições especiais. Mais para frente eu prometo que eu vou apresentar as classificações e modalidades em espécies tributárias, mas com mais vagar. Contribuições especiais do artigo 149 podem ser, todas elas são contribuições federais, salvo dos servidores. Então nós temos as contribuições sociais, nós temos a CID, artigo 177, parágrafo 4º, dá uma olhadinha depois. As contribuições corporativas, fala dos sindicatos, que é aquela criada por lei e tal. COSIP, tá? Contribuição para o serviço de iluminação pública, é o fundamento ao 149A da Constituição Federal. Existem outras contribuições. Verifiquem então que são espécies tributárias e aí que devem ser distinguidas em relação ao chamado gênero, né? Gênero tributo, né? Para que não haja confusão de contribuição, de taxa, com relação a impostos, enfim. Bom, na área tributária a gente vai ver com mais calma isso. Inciso 5, continuando então. Ninguém será obrigado, pessoal, a filiar-se ou manter-se afiliado a sindicato. Cuidado. Inciso 6, é obrigatória a participação dos sindicatos nas negociações coletivas de trabalho. Tá? É uma obrigação constitucional, galera. Cuidado aí em provas e concursos. Inciso 7, o aposentado filiado tem direito a votar e ser votado nas organizações sindicais. O inciso 8 traz a garantia constitucional da estabilidade provisória do dirigente sindical. Sempre cai essa também. Essa, quando a gente está delineando em cores diferenciadas aqui para vocês nos nossos comentários, é porque tem caído. Tá? Já a gente vai desenvolver os vídeos relativos à discussão de algumas questões de concursos que têm sido objeto, que dizem respeito aí ao direito constitucional, administrativo constitucional, tributário constitucional. Vamos lá. É vedada, diz o inciso 8º, é vedada a dispensa do empregado sindicalizado a partir do registro da candidatura a cargo de direção ou representação sindical. E, se eleito, ainda que suplente,
até um ano, olha lá a estabilidade, um ano após o final do mandato. Tá? Então tem um mandato, não é mandado, mandato de até um ano após o final do mandato, ele tem essa estabilidade. Salvo, aí excepciona a Constituição, se cometer falta grave nos termos da lei. Se houver cometimento de falta grave, aí poderá perder, em tese, aí a estabilidade. Parágrafo único. As disposições desse artigo aplicam-se às organizações sindicais, a organização de sindicatos rurais e de colônias de pescadores atendidas às condições que a lei estabelecer. É isso. Nós trouxemos aqui para vocês um julgado, a garantia constitucional de estabilidade provisória do direito sindical, Constituição Federal, artigo 8º, inciso 8º, protege o empregado sindicalizado, registrado como candidato ou já investido um mandato sindical contra injusta ruptura do contrato de trabalho, aquela dispensa sem justa causa. Só se houver, então, falta grave, aí poderia haver a quebra. Né? Aqui diz, contra a injusta ruptura do contrato de trabalho, assim considerada toda despedida que não se fundar em falta grave, ou então que não decorrer de extinção da própria empresa, porque pode acontecer a dissolução da relação empregatícia se evidentemente houver a dissolução da própria empresa, ou ainda que não resultar de encerramento das atividades empresariais, que é encerramento da atividade empresarial, né, que também traz como consequência a quebra, a dissolução, melhor dizendo, da relação empregatícia. Tá? Na base territorial do sindicato, motivados em qualquer dessas das últimas hipóteses por fatores de ordem econômica, técnica ou financeira, enfim. Tá? E sim, se a empresa quebrou, tá? É possível essa quebra, né? Evidentemente, por óbvio, não ia ter que continuar essa obrigação do empregador, continuar garantindo a estabilidade desse personagem do direito constitucional aqui, tá? E do direito do trabalho também. Relator ministro é o AI, né? 454064, agravo regimental, relator ministro Celso Melo, julgado de 2013. Então a preocupação nossa é trazer para vocês julgados super fresquinhos para ajudar, auxiliar a enxergar um pouquinho, às vezes, o texto constitucional que fica um pouco confuso. Então o julgado ele tende a explicitar aí, a partir de exemplos para facilitar um pouquinho. Tá? Parágrafo único. As disposições desse artigo aplicam-se às organizações de sindicatos rurais de colônias de pescadores, atendidas às condições que a lei estabelecer. Ok? Já tínhamos lido. Artigo 9º. É assegurado o direito de greve. Opa! Direito de greve. Previsto aí na Constituição Federal. Competindo aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade de exercê-lo, sobre os interesses que devam, por meio dele, defender. Parágrafo 1º. A lei definirá os serviços e atividades essenciais e disporá sobre o atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade. Parágrafo 2º. Os abusos cometidos sujeitam os responsáveis às penas da lei. Bom, então nós temos aí, salvaguardado no direito constitucional brasileiro, o direito à greve. Posso exercer? Posso exercer. Posso exercer. Mas, é absoluto esse direito? Pelo contrário, esse direito, ele, se não for observadas as imposições da norma que regulamentou o dispositivo constitucional, essa greve será considerada ilegal. E os responsáveis arcarão com as penas da lei. Tá? Bom, mas que lei que é essa? É a Lei 7.000, anotem aí, 7.783 de 1989. Na nossa página, vocês terão acesso integral a todas as leis do país. Tá? Tá dimensionado, está com link na Presidência da República e está dimensionado de acordo com os patamares cronológicos. Tá? Começando das mais recentes para as mais antigas. Então é só verificar lá, entra no nosso site, www.abcdireitoconstitucional.com.br, vê lá a Presidência da República, clica, tá? E vocês terão acesso aí às legislações. Aí tem Código Penal, Código Civil e tal. Legislação. Apertou a legislação, Vandermecken, salvo engano, acho que é assim que está lá. E aí vocês terão
entra pela data, 1989, pelo número 7.783, terão aí, puxa para o computador, terão na íntegra a legislação atualizada. Se houver uma atualização na semana, já estará atualizado, tá? Para vocês aí. Então, a lei da greve 7783 de 89 dispõe sobre o exercício então, de direito de greve e define as atividades essenciais, regulando aí a questão da greve. Bom, quais seriam essas atividades? A gente se preocupou em pelo menos trazer para vocês terem uma ideia de quais atividades seriam importantes, tá? E a questão também, já eu falo dos funcionários públicos, entre aspas, esse é um termo antigo, tá? O termo técnico correto em direito administrativo é servidor público e não funcionário público. Ah, mas eu vi isso, professor. Você viu lá no Código Penal, nós temos ainda, salvo engano, o artigo 327 do Código Penal fala, entende-se por funcionário público, mas constitucionalmente falando e administrativamente falando, o termo técnico correto é servidor público. Então nós temos os agentes públicos, segundo Eli Lopes Meireles, e a partir desse gênero agente público se subdivide em várias categorias: servidor público, civil, da União, dos estados, dos municípios, servidores públicos militares, também da União, estado, servidores administrativos, né? Nós temos aí os agentes, melhor dizendo, administrativos. Nós temos os agentes delegados, que são aqueles concessionários das permissionárias de serviços públicos. Nós temos agentes honoríficos, por exemplo, jurados, tá? Os mesários das eleições. Então precisamos tomar cuidado com o tecnicismo do direito, que se nós não formos técnicos, nós que somos da área jurídica, imaginem vocês que dificuldade seria a conversa jurídica, né? Então nós temos que sermos técnicos justamente para poder facilitar a própria conversa, tá? Bom, a simples adesão, estou lendo a súmula 316 do STF, a simples adesão à greve não constitui falta grave. Eu posso aderir à greve? Posso. Essa simples adesão não é, por si só, considerada falta grave, segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal, tá? Eu trago aqui alguns julgados, né? Mas a gente vai direto para a lei, para não ficar extenso essa unidade de ensino, essa aula, tá? Então, são serviços considerados pela lei essenciais. Por exemplo, a gente destacou aqui em vermelho e amarelo, né? Tratamento de água, abastecimento da água. Então, o que não pode deixar de ter, né? Mesmo que se houver greve? Energia elétrica, gás, combustíveis, assistência médica hospitalar, medicamentos, alimentos, serviço funerário, né? Imaginem só, né? Poxa, estamos em greve, tá? Vocês estão em greve, mas aí, os agentes funerários, e aí, as pessoas vão parar de morrer? Oh, peraí, não vamos morrer não, né? Ou desencarnar, segundo os nossos amigos espíritas, né? Poxa, vamos parar de desencarnar porque tem greve. Não, vai continuar morrendo, desencarnando, enfim, né? E como é que vai fazer uma coisa dessa, né? Não pode parar, considerado um serviço essencial. O transporte coletivo. Ah, professor, mas eu vi lá a greve do ônibus. Sim, tá? Você viu? Mas alguns ônibus devem, por força da lei pelo menos, continuar a prestar os serviços mais essenciais, né? Então é possível a greve no metrô, greve no ônibus. É que às vezes o transporte coletivo aqui, ele pode ser concursado, né? O empregado lá, ele pode ser concursado da administração pública municipal, ou pode haver uma delegação simples, né? Uma concessão de serviços públicos, onde a execução do serviço público é prestada por empresa particular. Então a gente precisa aferir e fazermos as distinções. Mas basicamente são esses serviços ditos essenciais. Não é que não pode fazer, pode, mas tem que preservar. Ah, o médico pode fazer greve? Pode, só que
para serviços essenciais, pronto-socorro, acidentes automobilísticos, por exemplo, é fundamental que tenha aí alguém no sentido de garantir um mínimo atendimento, né? Senão haverá a abusividade nesse direito de greve. Lembrando que, eu já estou adiantando, que na área dos serviços públicos, né, nós temos que distinguir duas áreas que a administração pública ela trabalha, né? Prestando serviços públicos na essência, tá? Segundo a professora Maria Silva Zanello de Pietro, sempre coloca muito bem isso, e às vezes a administração pública presta atividade, mas não sem fito de lucro, objetivando salvaguardar toda a coletividade, mas pelo contrário, agindo como se particular fosse. Então nós precisamos verificar e distinguir essas situações, né? Bom, então a compensação bancária, controle do tráfego aéreo, olha, vamos ficar todo mundo em greve agora, os milhares de aviões aí, pronto, né? Imagina só o perigo disso. Então por isso que tem os parâmetros da norma, né? Bom, era isso. Fiquem com Deus, fiquem conosco, já já a gente volta.